Você costuma utilizar da sua autocrítica para poder traçar metas e objetivos para a sua vida? Se você se identifica com isso, eu me chamo Pamela Ferreira, eu sou psicóloga e após a vinheta nós vamos poder conversar sobre isso. Quando você utiliza da autocrítica para conseguir traçar as suas metas e seus objetivos, é justamente aí que você coloca toda a sua adrenalina para poder fazer algumas atividades, como por exemplo, cumprir os prazos que você tem no seu trabalho, ou talvez ligar e se motivar para ligar para um potencial cliente, ou ir para a academia, ou simplesmente limpar a casa rapidamente antes que o seu sogro ou sua sogra chegue na sua casa. Então, tudo isso tem um custo. Justamente quando você tenta traçar essas metas baseadas na sua autocrítica, você acaba justamente vivendo uma vida em que você não está satisfeito consigo mesmo. Como assim? Você acaba entrando num modo de lutar ou fugir em que seu corpo simplesmente libera os seus hormônios do estresse a milhão, para que você venha evitar as consequências negativas das coisas que você imagina que possam acontecer. Dessa forma, então simplesmente se larga para jogar videogame, ou talvez utiliza das redes sociais para postar coisas sem pensar, se revolta, come, bebe e gasta em excesso. Então, se você se identifica com alguma coisa do que eu falei até agora, você precisa de uma dose de autocompaixão. Mas então o que seria uma autocompaixão? Autocompaixão é quando você simplesmente utiliza de uma tática, de uma estratégia mais saudável para conseguir relacionar consigo mesmo. Olha só, parece algo tão simples, não é mesmo? Então, ao invés de você simplesmente pegar um chicote e ficar batendo em você, no sentido de que fique se torturando, né, com essa autocrítica diante dessas coisas que acontecem, você simplesmente pode trocar essa atitude, trocar esse comportamento por bondade e compreensão a si mesmo. Então você pode simplesmente pensar e dizer frases do tipo: eu sei que você está dando o melhor de si. A vida não é fácil. E também nunca foi, não é mesmo? Então, de alguma forma, tente compreender que você nem sempre vai acertar, porque você é um humano e não é um robô. Dessa forma, você pode também utilizar da autocompaixão justamente quando você se concentra em atender às suas necessidades. E quando que você faz isso? Então, você atende às suas necessidades justamente quando você se atenta em perceber em o que você está pensando, naquilo que você está sentindo e naquilo que você está realmente fazendo. Pois é, então a partir do momento que você tem autocompaixão, você para fazer isso por você. Entende? Justamente ao contrário do que muita gente faz quando está diante da autocrítica, que simplesmente liga o piloto automático e segue o barco. Então, quando você tem autocompaixão para verificar se as suas necessidades estão sendo atingidas, então você simplesmente para e se pergunta: as minhas necessidades estão sendo atingidas? Eu preciso realmente fazer isso? De qual forma eu poderia me reorganizar para deixar isso mais agradável para mim? Consegue compreender a diferença de simplesmente ligar o piloto automático e seguir a vida? Por muitas vezes existem atividades, existem tarefas que você precisa fazer, mas você simplesmente não se sente motivado para que isso venha acontecer. Mas você precisa fazer. Aí eu vou trazer uma explicação breve para você do porquê que isso acontece. Nós somos seres humanos e existem necessidades básicas que a gente tem para conseguir estar satisfeito com a vida. Então, por exemplo, descansar, talvez se divertir, se sentir compreendido, além também, claro, das necessidades físicas que a gente tem e precisa ser atendidas, não é mesmo? Mas existem necessidades emocionais que precisam ser atingidas, como, por exemplo, o sentimento de companheirismo, conforto, reconhecimento. E quando essas necessidades elas não estão sendo atingidas de alguma forma, na sua totalidade, ou em parte pelo menos, acaba que o sofrimento emocional ele vem sobrecarregando sobre os seus ombros.
E então, através da autocompaixão, então você utiliza de esforços para que você venha parar para perceber o que você está precisando naquele momento. E simplesmente poder traçar esses objetivos e em como você vai conseguir alcançar esses objetivos, pelo menos a curto e a longo prazo. E aí, quando você tem as suas necessidades emocionais de alguma forma alcançadas, atingidas, você simplesmente vai ter um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de energia para conseguir alcançar os objetivos ou pelo menos trilhar no caminho que você gostaria de estar nesses objetivos. E também persistir nos momentos em que são difíceis. A autocompaixão, ela acaba trazendo benefícios para a nossa saúde física e saúde mental, assim como ela pode ajudar na diminuição de sintomas de depressão, de ansiedade, de angústia e também ajuda as pessoas a se sentirem melhor após algum momento de perda significativa. É claro que junto com a resiliência também. Quando as coisas estão dando errado, quando as coisas não estão saindo como esperado, vem aquele sentimento de culpa em que você simplesmente pergunta o porquê isso, o que eu fiz de errado? Ou simplesmente pega o chicote também e fica ali, dizendo que tanso, que burro, que idiota. Mas a partir do momento que você utiliza da autocompaixão, que é diferente dessa autocrítica, então você pode simplesmente dizer para si mesmo: eu fiz o melhor do que eu podia fazer naquele momento, naquela época, naquela exata tarefa. E assim, a autocompaixão ajuda você a se sentir melhor consigo mesmo. Percebe que ao invés de utilizar da autocrítica somado à autocrueldade, você pode simplesmente tentar trocar esse fardo, tentar trocar todo esse peso que está sobre as suas costas por algo mais leve, justamente por uma forma de pensar sobre si mesmo de uma forma muito melhor. Mas então por que, Pamela, que eu deveria tentar utilizar a autocompaixão na minha vida? A autocrítica é algo muito severo contra si, que cria talvez uma revolta e também te faz desistir no meio do caminho ou quando você nem começou a cumprir os seus objetivos. Agora, a autocompaixão, ela te faz perceber que talvez esse momento, essa fase em que esteja passando, é apenas um momento, uma fase difícil, e não uma vida inteira que está sendo difícil. Então, de alguma forma, você pode contar com a sua própria companhia e uma companhia ótima ao longo do caminho que é essa vida. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Então, se você gostou, deixe seu like aqui, comente o que você achou e também envie para os seus amigos para que eles venham também tentar exercer a autocompaixão na vida deles.